já que hoje o nosso assunto é culpa, quanto o Tite tem de culpa nessa goleada? Tem culpa total, total. Ele é técnico de um time que tomou 4 não. Os times do Tite não tomavam 4 gols num jogo desde 2013, quando o Corinthians, numa crise feroz, tomou 4-0 da Portuguesa em Campo Grande e ele pediu demissão no vestiário. E aí o Mário Gomes segurou, ele foi até o final de 2013 e depois foi embora. O Cruzeiro era campeão do mundo e tomou 4-0. O Danilo vai lembrar desse jogo, né, Danilo? Em Campo Grande. Então são 11 anos sem tomar 4 gols. Eu acho que tem um aspecto que eu ouvi já, e eu não posso ser avalista, nem ser. Só estou colocando a dúvida, porque eu acho que tem uma reflexão que a comissão técnica do Flamengo também pode fazer. Uma parte da comunidade de preparadores físicos entende que o trabalho físico com os jogadores mudou nos últimos 10 anos ou nos últimos 15 anos e que você consegue, às vezes, ter mais recuperação jogando do que descansando. Não dá para dizer, talvez a forma que eu esteja me expressando não seja a forma exata, mas o processo de recuperação do jogador, a ciência trouxe coisas novas. E talvez isso esteja faltando. Talvez. O fato é que o Flamengo não pode tomar 4-1, como o próprio Tite disse ontem. Não pode, mas tem tomado. Vamos lembrar que, e aí, o Tite tem a responsabilidade sobre o 4-1 de ontem, que é a maior crise da era Tite e a maior derrota do Flamengo na era Tite, tinha tomado 3-0 do Atlético Mineiro. De 2019 para cá, o Flamengo tomou 4-0 do Santos na última rodada de 2019 com o Jorge Jesus. Eram 10 titulares. O time já era campeão, estava desmobilizado, mas tomou 4-0 do Santos. Tomou 5-0 do Independiente Del Valle em 2020. Tomou 4-1 e 4-0 do São Paulo e Atlético Mineiro, os dois jogos se derrubaram o Dome, em 2020. Em 2021, com o Renato, tomou 4-0 do Internacional. Em 2022, não. Em 2023, tomou 4-1 do Fluminense e tomou 4-0 do Bragantino. E não estava discutindo o calendário. Até discutia-se, mas assim, a gente tem aqui uma coleção de 6 goleadas que o Flamengo tomou nos últimos 5 anos, que não são frequentes na vida do Flamengo, ainda que a gente vá se lembrar que em 2009 foi campeão brasileiro e na campanha tomou 5-0 do Coritiba, mas não é para ser frequente na vida do Flamengo com o investimento que possui. Mas teve. Vou lembrar, 4-0 do Santos, 5-0 do Del Valle, 4-0 do Internacional, 4-1 do São Paulo, 4-0 do Atlético, 4-1 do Fluminense e 4-0 do Bragantino. Com 4-1 do Botafogo, são 8 goleadas em 5 anos. É muita coisa. Isso aqui tudo não é Tite. Mas no caso do Tite, acho que tem uma reflexão a se fazer, e não quer dizer que não se possa refletir e chegar à conclusão de que está tudo certo, mas talvez tenha alguma parte do trabalho físico para se aprimorar. Dava para ver os jogadores do Botafogo com um rendimento físico muito melhor em campo, né, Danilo? Impressionante. Sim, não, sem dúvida. Nesse ponto não tem questionamento nessa comparação do jogo de ontem, especificamente falando, né? A gente vai lembrar, contra o Juventude, o Botafogo poupou também. E acabou derrotado, né, por 3-2. O que me chama a atenção sempre do Botafogo é que também é uma característica de todos os jogadores neste ano de trabalho do Arthur Jorge também, e aí acho que faz parte também do estilo de jogadores que você pesquisa, que você procura ali pelo departamento de análise, mas todos jogadores muito fortes, todos, fisicamente falando. Não tem nenhum jogador mirradinho, digamos assim, né, como a gente usa essa expressão. São todos jogadores muito fortes. Até o Tietê, que é o cara mais franzino perto deles, perdeu espaço no time. Então é um time muito físico, o Botafogo. Os dois zagueiros, os laterais, Cuiabano também é muito forte para lateral, os volantes. Então é um time fisicamente que tem conseguido explorar esse lado, né? Essa parte física, essa força que tem o time. E isso a gente vê claramente em todos os jogos do Botafogo. Vimos contra o Palmeiras, vimos contra o Flamengo, e eu não tenho a menor dúvida que veremos de novo quarta-feira no Palmeiras e Botafogo. Tem essa questão física, mas também tem uma questão tática que levou o Botafogo a ser o líder do Brasileirão.
Por favor, Amanda, roda a vinheta. Tem duas coisas que me chamam muito a atenção no Botafogo de hoje. Uma, tá numa frase que o Abel Ferreira falou na semana passada, depois da derrota do Palmeiras no Rio de Janeiro. Ele falou: os médios têm que bater com os médios. E os médios do Botafogo, que são Gregory e Marlon Freitas, Gregory número 26 e Marlon Freitas número 17, esses dois aqui, eles jogam, constroem, marcam, saem para fazer o jogo. Então, se você não marcar esses dois aqui, vai jogar. Eles vão jogar. E vão dentro do gol, como foi o Marlon Freitas no passe para o Matheus Ponte marcar. Outra coisa que me chama a atenção muito, e a gente falou na prancheta de quinta-feira, o Almada vinha jogando aqui, aberto, do lado esquerdo, na minha visão, com o Savarino por dentro. Razão pela qual o Abel também falou na quarta-feira passada, os dois centroavantes dele, que seriam Igor Jesus e Tiquinho Soares, mas o Tiquinho não começou o jogo contra o Palmeiras nem contra o Flamengo, então seriam Igor Jesus e Savarino. Só que o Savarino não para aqui, e o Almada não para aqui. Então o Almada está vindo para cá, e o Savarino está vindo para cá. Ontem, o Botafogo jogou 4-2-3-1. Não foi 4-4-2 com dois centroavantes. O Almada foi meia, e o Savarino foi ponta esquerda. O tempo inteiro? Claro que não. Porque o Almada faz essa função e o Savarino faz essa. Então a mobilidade desses três homens de frente é gigantesca, é muito difícil de marcar. Sem contar esse cara aqui, que é o melhor jogador do Brasil neste momento, o Luiz Henrique. A força que tem o Luiz Henrique para arrancar, para driblar, para vir por dentro, para finalizar, é extraordinária. Então, estão 3 pontos. Os médios, a mobilidade dos dois aqui, Almada e Savarino, a força do Luiz Henrique. Também tem o Igor Jesus, está jogando que não se imaginava que ele fosse jogar nesse momento da temporada. Concorda, melhor jogador, Danilo, atualmente? É o que tem feito mais diferença, né? É um jogador que faz muita diferença e ele, com arrancadas, especialmente no começo do jogo, quando ele tá quando ele tá novo ainda, quando ele tá descansado, é realmente impressionante. E o poder de finalização, ele fez gol de cabeça, faz gol chutando, ele é realmente um dos principais jogadores do momento e joga pela direita, que é um lugar que a seleção brasileira tem sofrido, né? Tem Rafinha, Savinho na Copa América, mas que não jogaram exatamente de uma forma que convencesse o Dorival. E aproveitando, subi agora há pouco na minha coluna também, o Estevão é outro jogador muito observado bem de perto pelo Dorival, pela comissão, para estar nessa próxima convocação. O que é debatido é a questão física dele, porque ele ficou muito tempo afastado do Palmeiras, está voltando de lesão agora. Seriam 2 jogadores, 2 opções para jogar, para convocar para a seleção brasileira, para jogarem os 2 pela direita. Danilo, só como complemento ao que você falou, ontem, na quarta-feira retrasada, Palmeiras e Flamengo, o Dorival Júnior estava no Allianz Parque. Ontem, quem estava no Allianz Parque era o Juan. O Juan, que faz parte da comissão técnica do Dorival, estava no Allianz Parque. Então ele estava observando exatamente na linha que você está dizendo. E o Estevão, ele não jogou contra o Flamengo, né? Porque ele estava afastado ainda da lesão. Então ele está sendo, e ele é observado, e é uma curiosidade também, PVC. Basta ver que o Estevão não foi colocado na convocação do time sub-20, da seleção sub-20. E o Estevão não estar numa seleção sub-20 seria uma loucura. Então, não faz muito sentido. Então, tudo indica mesmo que ele vai estar convocado para a seleção, para os jogos agora, Equador e Paraguai. Com certeza, eu tô nessa. Agora, e o Arthur Jorge, a gente coloca no top, que top, PVC, de qualidade de técnicos do Brasil no momento? Eu acho que ele vai estar no top 1 se ele ganhar um dos 2 torneios, Libertadores ou Brasileirão. Eu acho que o Arthur Jorge hoje está no elemento, está no quesito surpresa. Porque o Arthur Jorge era um técnico, quando veio para o Brasil, as informações de Portugal não davam conta de que ele fosse um teórico como o Luiz Castro, nem que fosse... É verdade que o Abel Ferreira também não é o cara de maior prestígio em Portugal, mas ele não era nem um teórico como o Luiz Castro
nem era um campeão como o Jorge Jesus, nem era um promissor já vencedor de Champions, já vencedor de trabalhando em Premier League e Champions League como o Bruno Lage. Então ele veio para cá largando o Braga na reta de chegada do Campeonato Português, causou uma certa indignação, mas mesmo em Portugal se dizia, o Braga não vai querer segurar porque não está nem aí para o Jorge. E ele faz um trabalho extraordinário no Botafogo. O que é mais extraordinário é que o Botafogo não tem ainda um centro de treinamento de referência como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Atlético Paranaense, como o Cruzeiro, que reformou seu CT. Aqui no nosso chat, Danilo, o Rodrigo Menucci falando que o melhor jogador é o Breno Lopes, ex-Palmeiras. O Denis Lima falando como sou São Paulino, Estevão é seleção e titular. E o canal Porconeta Verdão, muito bom. Falando, ô Danilo, deixa o Estevão longe do Dorival. É bom demais. Lembrando que para essa data FIFA agora, o Palmeiras não deve ser prejudicado com as convocações. Os times que podem se prejudicar com a data FIFA são os times que vão ter os jogos atrasados remarcados. O Palmeiras não tem nenhum jogo atrasado no momento e pode também bater a volta da data FIFA com a Copa do Brasil, que também não é o caso do Palmeiras, que foi eliminado. Então, se o Estevão for, ele perderia treinos, ele não desfalcaria o Palmeiras em compromissos, pelo menos com a tabela que temos atualmente, né? Bem lembrado. Vamos colocar o Samir na nossa conversa para a gente falar do Corinthians e desse 0-0 com o Fluminense. Como prometido, Samir, finalzinho do programa é todo seu. Bom dia, Domi. Boa tarde, né? Já. Boa tarde, Domi, PVC, Danilo, quem nos acompanha de primeira. Corinthians empata, né, com o Fluminense, sai da zona do rebaixamento, mas lembrando que hoje tem a partida, né, do Vitória. O Corinthians pode voltar, né, à zona da degola, dependendo do resultado dos baianos, Domi. Corinthians empatou o jogo, não fez uma boa partida. O Ramon Dias, para mim, não sei o que o PVC, né, que tem analisado bastante aí a linha de 5 do Ramon Dias, achei que ele exagerou muito na linha de 5 nesse jogo, né, em alguns... O Fluminense também, né, não estava muito afim do jogo, né, o Fluminense pouco atacou o Corinthians também. Foi um jogo bem feio de assistir, viu? Foi um jogo, para mim, bem ruim. Teve aí essa boa defesa do Hugo, né, poucas chances também do Fluminense. Mas eu acho que o Corinthians poderia ter sido um pouquinho mais ofensivo. O Ramon Dias também, para mim, mexeu mal no jogo, né? A retirada do Garro gerou bastante críticas e muita gente falando que o Garro vinha sendo o articulador da partida. Mentira. As pessoas que analisam, que assistiram o jogo realmente de fato, né? Porque também se criam uns clichês para comentários hoje em dia. Ele tirou o Garro, acabou com o time, o Garro estava, né, administrando o jogo. Mentira, o Garro jogou pelos lados do campo, porque o Ramon Dias fez um 5-4-1 e ele colocou o Garro para marcar pelos lados. Veio Garro e Thales pelos lados, inclusive ele inverteu isso ainda no primeiro tempo para o Garro marcar mais o Samuel Xavier, e o Garro virou um marcador de lateral e fechou uma linha de 4 junto com o Charles e o Rian, e atrás uma linha de 5. O Garro nem jogou praticamente a partida centralizado, ou foi anulado pelo André, ou estava armando as jogadas do Corinthians. O Corinthians simplesmente se preocupou em se defender e apostando numa bola, num contra-ataque, que até aconteceu nesse lance aí com o Charles, que foi realmente o único contra-ataque que o Corinthians encaixou. Mas enfim, para mim o Corinthians fez uma partida ruim de novo e exagerou na retranca, mas o Fluminense também estava com a retranca dele lá, não estava muito afim, e por isso que o jogo foi tão feio, Dono. Samir, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você percebeu nos 2 dias seguintes a repercussão à frase do Emiliano Dias de que a torcida tem que acreditar e confiar que não vai cair? Assim, dentro do Corinthians ou fora, PVC? Que você ouviu, se você ouviu gente dentro falando sobre isso, ou se você ouviu gente fora também, torcida e diretoria. Não, a torcida do Corinthians, principalmente o torcedor de arquibancada, sempre vai acreditar, mas num contexto geral, é um torcedor bastante preocupado
em relação ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians realmente não faz bons jogos, né, PVC? Sim, ele falar da torcida acreditar, né? A torcida, claro, vai acreditar até o final, mas eu nunca vi o torcedor corintiano tão desesperançoso em relação à permanência do clube na Série A. Eu costumo dizer isso, que não dá para decretar o rebaixamento. Eu vi muita gente, até os nossos colegas profissionais de imprensa, tem gente que já cravou o rebaixamento do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai brigar para não cair até o final, mas daí você cravar o rebaixamento já é um pouco forte. Mas o torcedor corintiano está com esse sentimento, realmente, o sentimento de queda. Eu não sei se vai atender o clamor aí do Emiliano. Bom, se o torcedor não tiver com esse sentimento também, né, nessa atual conjuntura, do jeito que está, o jeito que estão os bastidores do clube, né, é um negócio maluco. Para quem está de fora, vendo a dívida do tamanho que está, a gente sempre fala isso, né? E eles ainda falando de contratação, sem se preocupar com o futuro, é muito preocupante. A gente tem, inclusive, o Emiliano Dias falando sobre isso, sobre chegadas de novos reforços. Vamos ouvi-lo. Mira, falar de los dos atletas hasta que a gente tem em carpeta esa gente, creo que están avanzados, mas hasta que no firmen no puedo falar, por respeto a você y a toda la torcida, sobre todo, hasta que no asigne, porque lleva un proceso ahí de revisación médica y de todas esas cosas, a cuando asigne, mas tanto Fabinho como el presidente están trabajando mucho para trazer toda a gente que a gente precisa, así que estamos tranquilos. Por ahora estamos tranquilos. Tem que esperar mesmo assinar, que a gente já viu isso acontecer, né? Em relação aos reforços, o Corinthians também fez grandes promessas. Aliás, grandes promessas não é verdade, mas teve muitas negociações com nomes mais fortes, mas acabou não fechando. E vieram, né, os nomes mais modestos agora que eles têm que apostar, que é o Héctor Hernández, que já chegou, né, o espanhol, mas também a última partida dele foi em abril, não sei se ele vai demorar ou não para estrear. E agora o volante venezuelano, né, o Martínez. Então a gente vai ter que aguardar em relação em relação ao desempenho desses jogadores. Mas reforços também não chegou nada, Domi, que o Corinthians tenha gastado milhões dessa vez e que venha animar o torcedor, né? As piores contratações e o que foi gasto realmente foi lá atrás, né? Com o Mateuzinho, 5 milhões, o Pedro Raul, 5 milhões. Enfim, a diretoria até tentou fazer as loucuras dela, mas não conseguiu dessa vez, não porque os clubes não aceitaram, né? Os clubes árabes, nos casos do Cuejar e também do Plata. Tem que agradecer, né, Danilo, que as loucuras não deram certo dessa vez. Tá escrevendo certo por linhas tortas, porque o certo seria o Corinthians, economicamente falando, né? Não estou falando da parte de campo, porque, óbvio, um time que está na zona de rebaixamento, você vai achar espaço para reforço. Mas na parte de grana, o Corinthians não está pagando o Ranieri, não tá acumulando juros e dívidas e não sei o quê. E do outro lado, você abre a página do jornal aqui é Corinthians não paga tal. A página do lado é Corinthians vai contratar mais não sei... Ué, você não tem dinheiro para pagar o que está atrasado? Como você vai comprometer o do futuro? Enfim, para mim é uma loucura o jeito que estão conduzindo o Corinthians no momento. Qual?